Que legal ter você por aqui, meu amigo. Se você entrou aqui é porque você gosta de ensino, você gosta da palavra de Deus, você gosta de escola bíblica dominical, não é verdade? Então fica conosco aí até o final. Eu espero que esteja tudo bem com você e que o Espírito Santo possa te iluminar, me iluminar e abrir as nossas mentes, o nosso entendimento para que possamos compreender cada vez mais a palavra do Senhor com maior esclarecimento. Eu sou o Aguinaldo, sou daqui de Itaguaí, no Rio de Janeiro. E nós estamos aqui toda semana batendo um papo sobre escola bíblica dominical. É um resumo de meia hora sobre a lição. Quero te pedir que você, caso não seja inscrito, se inscreva aí no nosso canal, deixa o seu joinha, entrou aí, é proibido não dar o seu like, tá ok? Deixa o seu comentário, compartilha, você concorda, discorda, acrescenta aí alguma coisa e nos ensine também de lá para cá, tá bom? Bom, o nosso tema é o tema da nossa última lição. O servo ordena a pregação do Evangelho. É a última lição desse trimestre e vamos pensar aí para a gente fazer alguma coisa, algum evento para cada vez mais promover a escola bíblica dominical. Faça um almoço, um café, doem brinde, faça algumas coisas para poder abrilhantar mais ainda essa área da igreja que é tão pouca valorizada, não é verdade? Olha, o servo ordena a pregação do Evangelho é o nosso tema e o nosso texto áureo de ouro e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15, e a verdade aplicada o Evangelho de Marcos inicia apresentando Jesus, a sua missão, e finaliza com a missão dada a nós, aos seus discípulos. Quais são os objetivos dessa lição? Explicar que a ordem do ID continua irreversível. O 2, mostrar a importância da pregação do Evangelho e falar que a grande comissão anuncia o amor de Deus. Texto de referência nós não vamos ler, não é nosso hábito ler, para nós resumirmos mais o nosso tempo, está em Marcos capítulo 16, do verso 15 ao verso 20. A nossa introdução diz, a atmosfera desta lição nos fará ver a proeminência das verdades e dos resultados contidos na grande comissão e nos permitirá ver nossa responsabilidade e a urgência de cumprir essa ordem do servo. Olha, primeiro tópico aí, o 1, diz, missões, um projeto do coração de Deus. Bom, eu quero ler um texto aqui em Romanos, capítulo 1, para a gente ficar bem atento a esse assunto e não cometermos erro. Bom, Romanos capítulo 1, verso 14, diz assim, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Você pode colocar o seu nome e falar assim, eu sou devedor. Você pode colocar, o Aguinaldo é devedor, você é devedor. Nós somos devedores do Evangelho. E por isso Paulo fala assim, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Também a vós outros em Roma. Paulo, ele disse que ele estava pronto em anunciar o Evangelho, porque isso era uma dívida que ele tem. E quando a gente lê 1 Coríntios capítulo 9,
versículo 16, olha o que diz. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ai de mim, ai de você, ai de nós, se nós não anunciarmos o evangelho. Então o evangelho, anunciar o evangelho não é um privilégio. Anunciar o evangelho é uma obrigação, porque nós somos devedores. Ah, não é um privilégio? Não, um privilégio é se tivesse uma outra pessoa para pregar e Deus tivesse escolhido essa. Só que para pregar o evangelho é a igreja. Então não é um privilégio, é dever, é obrigação. Foi dado à igreja o dever, foi dado aos salvos em Cristo a obrigação de pregar o evangelho. Essa dívida deve pesar nos nossos ombros. Deve pesar no meu e deve pesar também no seu. Vamos lá. Então a missão, missões, um projeto do coração de Deus. Ou seja, foi o próprio Deus quem estabeleceu essa obra de evangelização. Foi o próprio Deus que deu essa missão à igreja dele. A igreja, ela foi estabelecida com propósito, ela foi criada com propósito. Que propósito? O propósito de evangelizar. Nós não podemos perder esse foco aqui, ó. Isso aqui fundamenta a ordenança da grande comissão. Deixa eu ler aqui Mateus, capítulo 28. Jesus diz assim, ó, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Fazer discípulo é a relevância do id. Se você for e não fizer discípulo, não há relevância nesse id, nesse ir. A relevância do ir é o discipulado. Para a gente atentar, porque geralmente o id é enfatizado, a ação de ir, do verbo ir, é enfatizado, todavia a ação do discipulado não é enfatizado. Só que o discipulado é o que dá a tônica do id. O id sem o discipulado, ele é insignificante, ele vira turismo, ele vira passeio. O que fundamenta o id é o discipulado, é fazer discípulo, é o ensino que Jesus deu a tônica. Vamos lá. O autor fala aqui, olha só, o conteúdo das boas novas foi ansiosamente esperado ao longo do tempo. Até mesmo os anjos anseiam observar mais atentamente. Aí alguém diz, baseado em primeira carta de Pedro, 1,12, que os anjos queriam pregar o evangelho. Bom, se os anjos quisessem pregar o evangelho e Deus não os permitiu e deu à igreja, aí a igreja teria sido privilegiada. Aí então seria um privilégio pregar o evangelho. Só que anjo nunca quis pregar o evangelho. Isso é uma interpretação errada do texto e nós temos um vídeo falando sobre isso, sobre 1 Pedro 1,12. Caso seja do seu interesse, deixe o seu comentário e nós vamos colocar aí o link para você assistir e ficar por dentro desse assunto, porque de repente isso pode ser uma abordagem de sala de aula e te pegar de surpresa. Eu sempre falo aqui, professor, fica preparado para as surpresas, porque as surpresas, elas estão aqui na revista, elas estão nas entrelinhas do estudo e às vezes nós não nos atentamos. Vamos lá. A grande comissão outorgada pelo servo. Bom, nós vamos falar aqui a respeito de que Marcos teve a lucidez de narrar
que após a ressurreição do servo, ele apareceu primeiro para Maria Madalena, que foi prontamente até os discípulos narrar que o mestre vivia, sendo prontamente ignorada por eles. A igreja agora, que é de ir e pregar o evangelho de todos. Por fim, o servo aparece aos 11 e os repreende por suas incredulidades e lhe dá a ordem que se entende, agora isso aqui, que se entende que a igreja agora deve ir pregar o evangelho. Então, e aí começa a temática da grande comissão. Quando Jesus começa, depois de prepará-los por 3 anos e meio, agora é a hora dele deixar que eles voem. Todavia, esse voo terá sempre a orientação de Jesus na pessoa do Espírito Santo. O direcionamento do voo deles continuava nas mãos do Espírito Santo. A mesma coisa deve acontecer com as nossas vidas. Porque o servo, o 1:2 diz, porque de o servo ter delegado essa missão a todos os seus discípulos. No início das Escrituras, somos apresentados que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, contudo o homem pecou e afastou-se de Deus. Neste sentido, o profeta Isaías diz, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados cobrem o meu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o que separa o homem de Deus é o pecado. O que leva o homem a Deus é o sacrifício vicário de Jesus. E quem tem a mensagem da reconciliação, a mensagem do arrependimento, é a igreja, somos nós. Por isso nós temos que pregar arrependimento. Isso é fundamental, isso é indispensável, e essa é a mensagem que João Batista veio pregando, que Jesus veio pregando, que os apóstolos pregaram, e que nós não podemos sair dessa via da pregação do arrependimento. Assim, esta ordem é narrada no Evangelho de Marcos, que devemos pregar o Evangelho a toda criatura. 1:3 diz, o servo nos ensina que a pregação do Evangelho deve ser nossa prioridade. Bom, a pregação do Evangelho é a nossa prioridade. O nosso alvo não é estrutura. O nosso alvo deve ser vidas. Quando a nossa preocupação está com estrutura faraônica e não com vidas, automaticamente o nosso alvo está errado. Uma pregação fraca, um ensino fraco, gera crentes fracos, gera uma igreja fraca. Um ensinozinho qualquer vai gerar um cristãozinho qualquer também. Então não perca esse foco, viu, professor? E vamos então para esse princípio da grande comissão, que era evangelizar a todos, batizando para a remissão do pecado. Na verdade, o batismo da remissão de pecado era o ato público do arrependimento. Não quer dizer que o batismo remia o pecado, mas o batismo era o ato público da confissão de alguém que havia se arrependido. Só para a gente não partir para a teologia de que o batismo perdoa pecado. Quem perdoa pecado é o sangue de Jesus, é a morte vicária de Jesus. Quem perdoa o pecado é Jesus Cristo. E o batismo é o testemunho público de alguém que entendeu, que compreendeu, que se arrependeu e agora está publicamente assumindo esse arrependimento e a sua fé e a sua conversão em Jesus Cristo. Ok? Qualquer dúvida, comentáriozinho aí, tá? O servo possuía um coração missionário. O servo aqui é Jesus, aquele coração que pulsava pelas pessoas. Que o Espírito Santo nos dê um coração missionário.
Que o Espírito Santo promova nos nossos corações um desejo ardente de amar as pessoas e de cuidar das pessoas e de saber que as pessoas precisam de Deus e que nós temos a mensagem para levar, a mensagem do arrependimento, a mensagem da palavra de Deus. Esse coração que o servo possuía, nós também devemos possuir. O 2:1 diz que o servo começou o seu ministério cumprindo o ID, e a ocupação preferencial do servo foi ensinar a todos sobre o reino de Deus. É preciso lembrar que as pessoas nos dias dele esperavam ansiosamente por serem libertas da opressão de Roma. Então eles esperavam ali que Jesus fosse um grande comandante, e Jesus forma um exército com 12 soldados, consegue revolucionar a mente de 11, porque um não se permite, e desses 11 ele agrega mais um, com uma mensagem revolucionária. A proposta do Evangelho é a proposta de libertação. A proposta do Evangelho, da mensagem do Evangelho, é a proposta de mudança de vida. O Evangelho não tem outra proposta a não ser mudar as nossas vidas e nos transformar em pessoas melhores. Vamos lá, o servo montou sua equipe missionária. Uma coisa importante que a gente precisa atentar é que essa equipe missionária não é um departamento como a gente departamenta as coisas na igreja. Uma equipe missionária era uma equipe onde todos teriam a mesma visão. Por isso que uma equipe é diferente de um time. Quando você tem um time, você pode perceber que você pode ter um time bom, mas aonde as pessoas estão querendo brilhar uma mais que a outra. E quando as pessoas estão querendo brilhar uma mais que a outra, esse time, por melhor que seja, ele terá complicações. Porque tem alguém ali que sofre de holofotite. E ele precisa estar no holofote. Ser melhor do que todos e aparecer mais que todos. Quando você tem uma equipe, todos jogam por si. Todos jogam um pelo outro, melhor. Todos jogam um pelo outro. A ideia central é coletiva, não é pessoal. Então o mestre, ele monta uma equipe de missionários. Uma equipe onde todos trabalhariam por o mesmo ideal. A diferença de time é que alguém quer aparecer mais. Equipe, todos trabalham de igual forma por um ideal único. Não há estrelas querendo brilhar mais do que a outra. Então foi muito bem colocado categoricamente aqui pelo autor a equipe que Jesus, o servo, montou. Então Marcos nos faz entender que o servo estava ensinando os discípulos a terem o mesmo modo de pensar a respeito do amor pelos perdidos. Presta bem atenção. Jesus está ensinando a eles que as pessoas, elas são de maior relevância do que uma estrutura. Tanto que Jesus, na lição anterior, ele fala do templo, onde estava sendo um objeto de adoração, e havia todo um cuidado com o templo, mas não havia um cuidado com quem adentravam ao templo. Jesus ele está mudando essa cultura e mostrando que quem adentra o templo é mais importante do que o templo. Cuidar de vidas é mais importante do que cuidar do templo. Eu tenho um livro, eu quero indicar para você, vou indicar no finalzinho desse vídeo, tá bom? Falando justamente sobre esse assunto, entre cuidar do templo e cuidar
de vidas. O chamado da igreja não foi para cuidar do templo, o chamado da igreja não foi para promover grandes eventos. Ela até pode fazer isso, mas não é o chamado dela. O chamado primário da igreja é cuidar de vidas, é cuidar de pessoas. Vamos atentar e voltar para esse ideal, para que a gente não fique se preocupando com o templo e esquecendo das pessoas que ali habitam. Vamos lá, o 2:3 diz assim: o servo demonstra para que veio. Então, o amor do servo era visível a todos, diante de tamanho afeto. Ele olhava e sentia compaixão, pois eram semelhantes a ovelhas sem pastor. Olha a preocupação do servo. A preocupação do servo era com o povo. Então, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Para que ele veio? Para pregar o evangelho. Para que ele veio? Para que vidas sejam transformadas. Para que ele veio? Para que vidas sejam restauradas. Qual é a proposta do evangelho? Trazer esperança, trazer paz, trazer fé, lavar o homem, resgatar o homem, limpar o homem, santificar o homem, preparar o homem para pregar o evangelho e morar com Deus quando tudo isso chegar ao seu fim. Oh, glória a Jesus. Vamos aqui para o 3, chegando já na nossa reta final. O 3 diz: ide. O ide é realizado pelos discípulos. Bom, as missões Portas Abertas, ela tem uma estatística que nós temos hoje 22 países onde a Bíblia não entra. Se entra, entra de maneira clandestina. 22 países onde clandestinamente a Bíblia entra, mas ela não tem liberdade ali. Não pode se fazer uso da Bíblia. Dentre esses 22, nós temos a Coreia do Norte, a Eritreia, que é da África do Sul. Inclusive tem uma série muito boa da Eritreia sobre o livro perseguido, que fala da Bíblia, muito bom. E o Afeganistão, o Irã, a Arábia Saudita. Então, os 22 países onde a Bíblia é proibido de estar. E a ordem de Jesus é para que a igreja, que nós possamos ir. Eu posso ir indo, posso ir contribuindo, posso ir orando, posso ir por meio de uma extensão do meu ministério, mas a gente não pode se omitir de ir. Outro ponto importante é que no grego não é ide, é indo. Não é ide, é indo. Se você pegar a expressão grega, porque indo transmite a ideia de continuidade, transmite uma ideia de uma ação prolongada no tempo. O ide dá a intenção, dá a ideia de que você tem que ir para fazer. O indo dá uma ideia de continuidade, que aonde você estiver, você deve estar fazendo a obra missionária. Você não precisa ir para fora do país, para fora da cidade. Você precisa, aonde estiver, fazer a obra e efetuar o papel da grande comissão. Então é importante a gente entender isso aqui, porque o ide dá uma ideia, não, o irmão foi. Não, tem uns irmãos. O indo não. O indo transmite a ideia de continuidade de uma ação que se prolonga no tempo. Indo para a escola, indo para a faculdade, indo para o trabalho, indo para o mercado, indo para a padaria, indo. Por onde você for, deve-se efetuar
esse papel da grande comissão no momento que a oportunidade surgir. Vamos lá. Como cumpridores do IDE, vou ler do IDE aqui, mas já deixei você ciente aí, do servo precisamos evangelizar. Então Jesus mandou que eles fossem pregar o evangelho para que o ser humano não seja condenado ao inferno. Outra coisa importante. Jesus mandou que eles fossem pregar o evangelho para que eles não fossem condenados ao inferno. Porque sem o evangelho estávamos todos condenados ao inferno. Sem o sacrifício de Cristo, estaríamos todos condenados. Aí surge uma pergunta. Talvez possa ser a sua indagação. E quem nunca ouviu o evangelho, ele vai se salvar ou ele vai se perder? O que você acha? Quem nunca ouviu o evangelho vai se salvar ou vai se perder? Deixa o seu comentário aí, tá bom? Como cumpridores do IDE, do servo, precisamos discipular. Isso aqui é fundamental. Jesus não chamou a igreja para fazer grandes, megas eventos. Jesus chamou a igreja para fazer discípulos. Jesus não nos chamou para que a nossa preocupação seja com templos abarrotados. Jesus nos chamou para que fizéssemos discípulos. Nós perdemos totalmente o foco daquilo que Jesus chamou a igreja. Por isso que a gente tem essa miscelânea, essa fragmentação de igrejas evangélicas, porque perdemos o foco, saímos da estrada, fomos para a margem dela, e na margem dela nós fomos infectados com ideias extras bíblicas, antibíblicas, e que se formou numa outra ideologia evangélica, e isso causou muitos males. A ideia é fazer discípulos. A ideia do evangelho é fazer com que as pessoas sirvam a Deus, sejam discípulos não meu, não seu, mas que sejam discípulos apaixonados, com apego a Jesus Cristo. E o 3.2 diz, como cumpridores do ID do servo precisamos discipular, e o 3, como cumpridores do ID do servo precisamos implantar novas igrejas. Por isso ele estabeleceu a igreja e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Não contra a igreja, a instituição, que muitas das igrejas e instituições já estão perdidas e corrompidas. Da igreja, corpo. As portas do inferno, as tramas, as maquinações do inferno, dos demônios. Inferno é uma nomenclatura para demônio. As maquinações, as investidas dos demônios contra a igreja não prevalecerá. Não terá sucesso, porque a igreja ela está fundamentada em Cristo. Então, como cumpridores do céu, precisamos implantar novas igrejas. Lembrando que aqui, quando fala implantar novas igrejas, está trazendo a ideia de novos templos. Não é verdade? O que você acha disso aqui? É novos templos ou membros do corpo? É novos templos. Pelo menos sob a minha ótica. Depois você pode deixar o seu comentário. Só que Jesus, ele não está falando em implantar templos. Ele está falando em construir vidas, em estabelecer vidas para que possa servi-lo como discípulos genuínos, verdadeiros, piedosos ao Evangelho. E discípulo bem preparado vai gerar novos discípulos também bem preparados. E aí nós vamos fechando isso aqui, e que Deus nos ajude, que nos dê um coração ensinável e adestre e habilite as nossas mãos para ensinar. Na conclusão diz, concluindo o estudo do Evangelho de Marcos, aprendemos que Jesus Cristo
ressuscitado nos deixou uma missão que deve ser conhecida e cumprida com responsabilidade e comprometimento no poder do Espírito Santo. Anunciar o Evangelho para fazer discípulos até que ele venha. Vou deixar a indicação do livro aqui para você. Ó, A Treliça e a Videira. A mentalidade de discípulo que muda tudo. De Karl Marçal e Tony Painer. Ó, vale muito a pena você ler uma literatura dessa para você entender que a treliça muitas das vezes tem mais prioridade do que a videira. A treliça é símbolo do templo, a videira símbolo dos crentes, dos discípulos. Tá bom? Estamos fechando aqui esse trimestre, graças a Deus, glória a Deus, que Deus nos dê uma aula cheia do Espírito Santo, que haja batismo com o Espírito Santo, que haja cura, que a mão do Senhor, que cooperou com os discípulos, com os apóstolos, coopere conosco também, e que haja sinais e prodígios nas nossas escolas, nas nossas aulas, nos nossos ensinos, porque Deus é conosco e que a mão de Deus coopere com o nosso ministério. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.